Querido amado Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, por mais essa semana que o Senhor nos fez superar. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por mais esse sábado aqui que estamos reunidos para te louvar, te agradecer, deixar aqui dízimos, ofertas e ouvir da tua mensagem. Amém. Obrigado por tudo isso e quero fazer um pedido muito especial pela atuação do Espírito Santo sobre a vida de todos que estão aqui, para que possamos juntos ter uma boa compreensão da mensagem que será passada, e peço especialmente também pelas pessoas que não estão aqui hoje, que sentem um desejo também de estar na tua casa, e por aquelas pessoas que receberão o livro Grande Conflito, que o teu Santo Espírito toque sobre o coração deles, que sintam o desejo de ler o livro e conhecer mais da tua palavra. Amém. Estes são meus pedidos e agradecimentos em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vive um conflito entre o bem e o mal. Deus é amor e Deus criou um mundo perfeito, maravilhoso. Mas no céu, um anjo chamado Lúcifer queria tomar o lugar de Deus, ser semelhante a Deus, subir às mais altas nuvens, ser semelhante ao Altíssimo. Todavia ele não prevaleceu, houve uma peleja no céu e ele e seus anjos foram expulsos e lançados à terra. E então o grande conflito começa aqui no planeta Terra. Deus disse a Adão e Eva que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comerem, certamente morreriam. E Lúcifer agora, através de uma serpente, engana-os, dizendo que é certo que não morrereis. Eles caíram, e hoje em dia o mundo já não é mais perfeito, o mundo já não é mais maravilhoso como foi criado. Entrou o pecado no mundo. Mas a nossa esperança é que Deus é amor e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça tenha a vida eterna. Jesus, nosso Senhor, veio a esse mundo, não pecou, levou uma vida perfeita sem pecado e morreu no meu e no seu lugar. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente tem a possibilidade de ter a vida eterna perdida em ocasião do pecado. E Jesus, enquanto esteve aqui na terra, além de todos os ensinamentos, antes de subir aos céus, ele disse que ele voltaria. Ele está preparando um lugar para nós e em breve Jesus vai voltar. Outra informação importante que Jesus passou para nós também é os sinais que aconteceriam antes da volta de Jesus. Eu vou trazer vários versos, mas eu gostaria de convidar os irmãos a abrir especialmente Mateus capítulo 24, que é muito importante quando a gente fala em tempo do fim. Quando a gente abre a Bíblia em Mateus capítulo 24, a gente vê alguns subtítulos. Logo no começo, a gente vê o sermão profético, a destruição do templo. Depois, ali no verso 13 em diante, o subtítulo diz o princípio das dores. E aqui no princípio das dores é mencionado vários acontecimentos que já ocorreram, que nos mostram que tudo está se cumprindo. Depois, lá no verso 15 em diante, a gente tem o período da grande tribulação. E sabemos que muitas grandes tribulações já passaram, mas a gente sabe também que ocorrerá uma última grande tribulação, que é melhor explicada em Apocalipse 13, quando nós vamos ser proibidos de comprar e vender
somente aqueles que tiveram a marca da besta, e teremos que tomar a escolha entre servir a Deus ou seguir a besta. E então iniciará a última grande tribulação, e logo após a tribulação daqueles dias, a gente vê no verso 24, 29 em diante, a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus. O capítulo 24 de Mateus ele é muito importante, porque é um resumo, né, de tudo que ocorrerá desde os tempos que Jesus subiu aos céus até os dias de hoje. Mas eu quero focar com vocês no verso 13. Vamos ler o verso 13 e 14, mas especialmente o assunto de hoje vai ser o verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E o verso 14 fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O que é perseverar? É sobre isso que eu quero trazer a mensagem de hoje, falar um pouco sobre perseverança. Em minhas pesquisas para esta mensagem, eu descobri que perseverança, né, coisas relacionadas a esse assunto, a palavra está mencionada na Bíblia 49 vezes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o significado no dicionário de perseverar é persistir, seguir firme. E a gente vai falar um pouco desse assunto. Primeiramente, eu quero trazer 2 versos do Antigo Testamento, que a gente vê esse termo usado já lá no começo. Em Números 32, verso 11 e 12, certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. O contexto aqui desse verso é o povo de Israel. Eles viram todas as maravilhas das 10 pragas, todo o milagre ao atravessar o Mar Vermelho, mas eles não perseveraram. Quando surgiu alguma dificuldade em sua vida, o que aconteceu? Começaram a murmurar, porque não tinham carne, porque não tinham água. Começaram a murmurar no deserto e não perseveraram, não seguiram firme com Deus. Isso também acontece nas nossas vidas muitas vezes, quando a gente passa por uma tribulação e podemos deixar de perseverar, né? Mas não é esse o plano que Deus tem para nós. Temos que fazer assim como a gente viu em Josué, né? Eles perseveraram em seguir ao Senhor. E um outro verso de 1 Samuel: se porém perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto em vós como o vosso rei. A gente vê na Bíblia que a palavra perseverar não só se aplica a coisas boas. Aqui a gente está vendo no contexto de 1 Samuel, porque o povo ele não estava fazendo a vontade de Deus. Então Samuel ele dá algumas orientações para o povo seguir o plano de Deus, né? O povo seguir as leis de Deus. E aí ele termina com essa frase: se porém perseverarem, se eles continuassem, não tivesse essa mudança de vida, se eles continuassem perseverando no mal, eles iam acabar perecendo. E isso também se aplica a nós, porque muitas vezes a gente vem à igreja, muitas vezes a gente está com o plano de fazer a vontade de Deus, mas o que a gente acaba continuando seguindo, a gente acaba perseverando em más atitudes às vezes. Às vezes a gente vê a nossa falha de caráter, a gente vê coisas que a gente tem que mudar, mas por mais que a gente tente, a gente continua perseverando. Mas a gente deve perseverar em seguir na palavra de Deus, a gente deve buscar essa conversão na nossa vida. E agora eu quero trazer alguns exemplos da perseveração, da perseverança que Deus quer que a gente coloque em nossas vidas, que é mencionada em Mateus capítulo 24, verso 13.
Então a gente tem em Atos, todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos capítulo 2, verso 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E Romanos 2,7, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. A gente tem na igreja o CRM, né, que é a comunhão, relacionamento, missão. E, de certa forma, é um resumo do que Deus quer da gente, né? A gente quer que a gente tenha uma comunhão com Deus, que a gente tenha um relacionamento com o próximo, um amor ao próximo, ajudar o próximo, e que a gente pregue essa mensagem adiante. É nisso que nós devemos perseverar. Mas eu quero trazer esse exemplo de perseverança para o dia a dia. Primeiramente, eu vou trazer aqui alguns tópicos de coisas do nosso cotidiano em que a gente costuma ser perseverante. Trabalhar mesmo cansado. Não sei vocês, mas eu me canso no meu trabalho. E quando chega ali quinta, sexta-feira, a gente está exausto. Mas a gente continua a perseverar. A gente acorda cedo, a gente chega pontualmente, né? Pelo menos assim deve ser, porque o trabalho a gente deve fazer como se fosse para Deus. Então, a gente mantém essa perseverança no trabalho, esse foco no trabalho. Por quê? Porque é um meio de sustento, porque a gente precisa aquele valor, né? E a gente persevera, né? A gente se mantém firme em nosso trabalho. Um outro exemplo, manter-se firme no casamento durante a vida. Às vezes o casamento pode ter momentos difíceis, às vezes o seu cônjuge não é cristão, às vezes algum está afastado, ou caso esteja tudo bem no relacionamento, às vezes o relacionamento com o filho, às vezes no trabalho. No relacionamento, às vezes a gente encontra dificuldades, mas nós devemos perseverar. E muitas vezes a gente engole o choro, muitas vezes a gente se mantém firme, a gente é perseverante. Fazer faculdade, estudo, curso superior, ainda mais para quem trabalha, né? Durante a noite, né? Procurando brechas para poder estudar, batalhar, ou até mesmo quem é somente um estudante, estudar arduamente para poder ter uma formação, um TCC. Eu vejo muitas pessoas comentando aqui sobre TCC, né? Então, estudo superior, qualquer curso que seja, ele envolve uma perseverança. E nós perseveramos, porque a gente deseja, né, o objetivo final, que é a formação daquilo que a gente está estudando. Nós somos perseverantes quando a gente se dedica a estudar. Comprar casa, carro ou grandes aquisições, né? Quando a gente vai buscar, eu acho que nunca foi fácil para quem vai comprar uma casa, né? Mesmo que seja com financiamento ou com renda, mas enfim, sempre envolve muito trabalho. Às vezes quando começa a obra, né? Quem trabalha em obra, quem já vivenciou uma obra, sabe que é estressante, mas a gente persevera. Por que a gente persevera? Porque a gente vê que isso, depois dessa obra, vai ter a recompensa, vai ter aquilo que a gente está construindo edificado. Existe a perseverança nos nossos dias. E até um outro exemplo, coloquei aqui, manter a casa limpa, mesmo cansado, né? Usando aquele exemplo do cotidiano, né? A gente tem os filhos, a gente tem os afazeres do trabalho, e aí ainda a gente arruma um tempo para deixar a casa em dia, né? Para arrumar, lavar a louça, lavar a roupa, cuidar do pátio. A gente quer ter um ambiente limpo e a gente se esforça, está cansado, está desanimado, mas nós perseveramos. Vocês se identificaram com essa perseverança em vossas vidas? Alguma coisa disso vocês acham que acontece na vida de vocês sobre a perseverança? Sim? Somos perseverantes.
Mas a questão e a mensagem de hoje, o foco, e as coisas espirituais, estamos perseverando? Ir à igreja. No trabalho, a gente procura chegar pontual, a gente procura não faltar, porque senão a gente vai perder o prêmio, vai receber descontos, a gente procura perseverar no trabalho. Mas e o ir à igreja? E o chegar cedo? E o não faltar um culto? Será que levamos tão a sério essa perseverança quanto ao trabalho, porque o trabalho é uma renda para nós? Estudar a Bíblia. A gente teve os 10 dias de oração, um momento em que a gente estuda mais, acorda mais cedo, e a gente vê a motivação de todos os irmãos durante os 10 dias de oração. Mas e quando acaba os 10 dias de oração? Permanece essa comunhão com Deus? Ou em meio às dificuldades, ao cansaço da vida, nós deixamos de perseverar nesta comunhão especial com Deus? Ajudar o próximo. Quando tem pessoas que estão precisando, a gente se reúne, a gente se motiva, né? E a gente ajuda. Mas e quando a gente está cansado ou quando a grana está curta? Mantemos a perseverança em ajudar o próximo? Porque assim a Bíblia ensina. É outra reflexão para nós. Dizimar e ofertar. Recém passamos pela lição da escola sabatina falando sobre mordomia, né? E eu acredito que todos os irmãos tenham sido motivados, talvez ofertado mais, se alguém estava com alguma irregularidade no dízimo, talvez tenha colocado isso em dia, e isso é louvável. Mas vamos perseverar até o fim? Vamos seguir perseverando? Cuidar do templo do Espírito Santo. Coloquei esse item também porque eu estou fazendo um contraponto com os exemplos que eu coloquei antes, né? Da casa a gente cuida, mas e do templo do Espírito Santo? Será que cuidamos? A gente sabe, né, dos animais imundos, mas e outras coisas que a gente sabe que fazem mal à nossa saúde, né? Agora vem a Páscoa, e aí tem pessoas que comem chocolate, tudo, e aí algumas pessoas talvez sabem que não devem, porque tem algum problema de saúde. Vão perseverar ou não vão aguentar a tentação? É algo que acomete o nosso dia a dia, né? A perseverança em nossa vida, ela deve fazer parte nas coisas espirituais também, né? Quando se trata dos exemplos de antes, a gente concordou e viu que a gente é perseverante. Mas quando chegam nesses pontos, a gente vê que algo pode ser mudado. Então esta é uma reflexão muito importante que eu estive pensando para a minha vida e eu queria trazer para vocês. O motivo da tribulação. Falando agora desse assunto, Romanos 5,3 diz assim: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança." Então, 2 versos bíblicos falando que as tribulações da nossa vida, elas nos fazem produzir perseverança. E talvez, às vezes, a gente pense: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Mas será que a gente não coloca em dia a nossa comunhão com Deus? Será que a gente não ora mais, a gente estuda mais quando a gente está num momento difícil? E se Deus, que é amor, que quer nos salvar, Ele não vai permitir que a gente passe por um momento desse para que a gente se aproxime de Deus e tenha a vida eterna? É preciso, irmãos, perseverar em todos os momentos. Perseverança no tempo do fim. Outro ponto bem interessante que nós estávamos estudando Apocalipse é que nas primeiras igrejas, quiserem abrir também, irmãos, Apocalipse capítulo 2, 1 e 2. Capítulo 2, desculpa.
se a gente vai analisar o subtítulo ali, eu não sei quem já estudou o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, mas está falando do período das 7 igrejas, que é um período profético que começa depois da morte de Jesus, em 31 depois de Cristo, e vai até a última igreja, que é ao tempo que estamos vivendo hoje, a era de Laodiceia. E quando a gente avalia, né, eu separei aqui os versos, se quiserem acompanhar na Bíblia ou aqui, a gente vê no verso 2 e 3, aqui a gente vê, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Aqui o contexto é a igreja de Éfeso, né? Depois da morte de Jesus são os apóstolos, né? Até a morte do apóstolo João, quando termina esse período. A igreja era perseguida por Nero, né? Era uma crueldade tamanha, crucifixão, queimados, mas eles se mantinham fiéis. E o outro contexto, o outro verso, é da igreja de Tiatira, o verso 19. Conheço tuas obras, o teu amor e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Então a gente vê o que aconteceu na igreja de Tiatira. Era um período longo da supremacia papal. O povo de Deus, o povo que se manteve fiel a Deus e não se submeteu à vontade do papado, às orientações que iam contra a vontade de Deus, eles eram perseguidos e mortos das piores maneiras. Mas aqui a gente encontra nessa igreja a palavra perseverança. E qual a igreja que a gente está, irmãos? Laodiceia. E a gente vê essa orientação da igreja de Laodiceia em Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A gente não encontra aqui, na igreja de Laodiceia, a palavra de perseverança. Mas Mateus 24, verso 13, ele diz, aquele que perseverar até o fim, aquele será salvo. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês, ela é bem simples, dinâmica, direta, ao ponto, mas é uma reflexão para as nossas vidas sobre em que estamos perseverando. Quando é a casa, o trabalho, né, as coisas para o nosso sustento, né, a gente é perseverante. O problema exatamente não é falta de perseverança do povo no tempo do fim. Às vezes o problema é a prioridade, é em que estamos perseverando. E eu convido a toda a igreja a avaliarmos cada um a sua situação especial, sua situação espiritual, e eu vejo, a gente que faz a chamada, a gente vê como a igreja ela está melhorando os seus índices, né, Marco? A gente está estudando mais a palavra de Deus, a gente está falando mais de Jesus, e eu vejo esta igreja animada, fervorosa. Mas, para aqueles que estão assim fervorosos, eu vos digo que a tribulação, ela vai acontecer. Talvez não aconteça de Apocalipse 13. Eu creio que sim, eu creio que está muito perto, mas talvez não. Mas precisamos perseverar. E quando a gente passa por momentos difíceis, que possamos lembrar sempre que Deus é amor. E às vezes Ele permite, né, o sofrimento em nossas vidas para nos moldar, para nos preparar para o tempo do fim. Lembrando um pouco agora, né, eu lembro da minha infância, bullying. Quem sofreu bullying aí? Né? A gente sofre
na escola, né? A escola é complicado, não sei como está hoje, mas no meu tempo talvez seja pior. É difícil, mas se a gente não sofresse bullying, será que o bullying de certa forma não nos tornou mais fortalecidos? Será que quando a gente sofre uma crítica, isso, além de ser uma crítica que talvez é construtiva para nós, ela não nos ajuda a vencer adversidades para estarmos preparados para enfrentar o tempo do fim? Toda dificuldade, ela tem um motivo. E Deus é amor. Se Ele permite, é porque Ele quer nos moldar e nos preparar para a vida eterna. E eu quero terminar, eu vou pegar um livro Grande Conflito. Eu escolhi esse assunto porque justamente a data de hoje é do Impacto Esperança. E quem leu esse livro sabe que perseverança tem tudo a ver com esse livro. Quando a gente abre, eu vou ler para vocês. Eu não vou ler todo o livro, né? É meio grande para ler numa pregação. Mas vamos ler somente 4 parágrafos. Parágrafos curtos. Aqui, ó, página 21, os 2 últimos parágrafos. A perseguição começou com Nero e continuou por séculos. Os cristãos eram acusados falsamente de serem a causa de fomes, epidemias e terremotos. Em troca de dinheiro, informantes permaneciam apostos para atrair inocentes como se fossem os rebeldes e as pragas da sociedade. Muitos cristãos foram jogados às bestas selvagens ou queimados vivos em anfiteatros. Alguns foram crucificados, outros foram cobertos com pele de animais selvagens e lançados à arena para serem despedaçados por cães. Em festas públicas, vastas multidões se reuniam para se divertir com a visão da agonia da morte dos cristãos e saudá-la com muito riso e aplauso. Os seguidores de Cristo foram forçados a se esconderem em locais isolados, debaixo das colinas, fora da cidade de Roma. Longos corredores foram escavados através da terra e das pedras, por quilômetros além dos muros da cidade. Nesses refúgios subterrâneos, os seguidores de Cristo enterravam seus mortos. Ali também encontraram um lar enquanto eram foragidos. Muitos se lembraram das palavras do Mestre de que deveriam se alegrar quando fossem perseguidos por Cristo. Grande seria o seu galardão no céu, pois estavam sendo perseguidos da mesma maneira que os profetas antes deles. E mais agora 2 parágrafos bem curtos. Cânticos de triunfos se erguiam do meio das chamas crepitantes. Pela fé, os mártires viam Cristo e os anjos olhando para eles com o mais profundo interesse e aprovando sua firmeza. Uma voz vinha do trono de Deus: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Os anjos olhavam e admiravam. E o que a gente faz? Os anjos estão olhando. Eles estão admirados com a nossa perseverança, com os nossos atos, com a nossa fidelidade a Deus. Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo, usando violência, foram em vão. Ele podia até matar os obreiros de Deus, mas o Evangelho continuava a se espalhar e seus seguidores aumentavam. Certo cristão disse: quanto mais nos ceifam, mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Este livro fala sobre a perseverança. Ele fala sobre os valdenses no capítulo 4, sobre Wycliffe, capítulo 5, John Huss, capítulo 6, Lutero, capítulo 7, Zwinglio, capítulo 9 e Melanchthon, capítulo 10, entre muitas outras histórias e provações. É um livro
que quando a gente lê, a gente encontra essa perseverança e a gente vê como a gente é falho. Por isso, este deve ser um dos últimos livros a serem entregues. Por isso, nós temos que compartilhar esse livro. Mas é também importante que nós pratiquemos aquilo que vamos distribuir, que nós possamos ser perseverantes. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua regularidade, na pontualidade no culto da igreja, frequência, participação na escola sabatina, nas suas maneiras de ajudar o próximo, suas maneiras de evangelizar? Como está? Que a gente possa ser perseverante e colocar isso em prática. Qual a sua decisão hoje? Que a nossa decisão possa ser de perseverar até o fim e nós seremos salvos. Amém? Vamos louvar o hino de número 77 do Novo Inário. Querido amado Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, por ter me ajudado a trazer essa mensagem. O Senhor me inspirou a trazer essa mensagem sobre perseverança. No meio desse estudo, acredito que todos nós, inclusive a mim, podemos refletir sobre como estamos perseverando. Muitas vezes buscamos perseverar em coisas materiais, em coisas deste mundo, mas nas coisas de Deus temos falhado. E queremos pedir, Senhor, que o Santo Espírito de Deus nos mostre os pontos que estamos falhando, que possamos perceber, lembrar, mas acima de tudo colocar em prática, que possamos praticar aquilo que aprendemos em nossas vidas,
que possamos ser perseverantes, que possamos levar esse livro do grande conflito e também estudos bíblicos, a mensagem de Deus a todo o mundo. Que Teu Santo Espírito nos guie e nos guarde e dá-nos um bom restante de sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém.